Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Numa sociedade, normalmente a fiscalidade é um dos gigantes adamastor. É uma área onde poucas pessoas realmente entendem, mas tanto empresas quanto famílias sentem o peso dos impostos. Claro que o ideal seria ninguém pagar impostos, mas a verdade é que qualquer sociedade acabaria por ficar absolutamente parada se os governos não tivessem fonte de rendimento. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. A verdade é que, ao longo destes anos, com muitos dos nossos convidados, um em especial, sempre questionámos se a ferramenta fiscal é tão simples e fácil de utilizar pelos governos, porque é que não o fazem? Porque é que não utilizam, por exemplo, mexer nos impostos para criar uma nova dinâmica económica dentro da sua própria sociedade? Porque é que não utilizam os impostos para criar uma maior liquidez nas famílias portuguesas? Porque é que não utilizam os impostos para, por exemplo, aumentar o investimento ou a atratividade do nosso país? A verdade é que tanto eu como você normalmente só pensamos nos impostos, naquela divergência que é em relação a quanto nós pagamos e os serviços que não recebemos. Digo eu que não percebo nada disto. Bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Este é o de segunda-feira, pontapé de saída para uma semana de conversas. E a pessoa com quem nós costumamos conversar estes temas é o nosso convidado de hoje, Pedro Brinca. Muito boa noite, professor da nova SBE. E não é economista só porque não está inscrito na ordem. Bom, coisas fantásticas do nosso país, tal como é, de facto, a fiscalidade. Pedro, vocês apresentaram, lideraste uma equipa que fez um estudo que teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que realmente fala do impacto de um determinado imposto na nossa economia. As conclusões, eu tenho ouvido algumas das tuas intervenções, são múltiplas, mas comecemos pelo estudo. O estudo começa, inicia-se, em que sentido, o que é que vocês procuravam e quais foram, digamos, as primeiras análises que vocês fizeram em relação àquilo que é a realidade da fiscalidade em Portugal, comparando com outros companheiros europeus. Bem, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui contigo e dar-te parabéns pelo Sporting campeão. Obrigado. Dito isto, a ideia para o estudo surgiu em 2019. Surgiu em 2019 e foi nessa altura que nós preparámos uma proposta à Fundação. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem um sistema de revisão por pares relativamente às propostas de estudos que lhe são feitas para poder conceder esse financiamento. A nossa proposta passou por todos esses trâmites de avaliação por pares do projeto, foi votado ou foi apreciado favoravelmente para financiamento e o projeto já teria sido concluído para ir por outubro do ano passado. Aliás, o período temporal que o estudo cobre é até ao fim de 2021, porque até, lá está, para fazer a análise de todos os dados que saíram o mais cedo possível. Quer dizer, em 23 tínhamos dados de um ano antes, não é? Exatamente. Do ano que estaria fechado, que era 2021. E de outubro para cá, aquilo que se passou foi essencialmente processo editorial, processo de revisão tipográfico, produção de materiais, etc. Qual é a visão ou quais são os contributos que o estudo procura dar? Bem, em primeiro lugar, fazer uma caracterização e uma caracterização histórica da evolução do imposto, desde que foi criado em 1989,
O imposto foi criado precisamente nesse ano porque havia uma rede muito complexa de diferentes taxas, impostos separados por setor, por área de atividade, e então visou-se a criação, e é isso que está na lei que foi promulgada na altura, a visão do imposto único sobre os lucros das empresas. Essa contextualização histórica, desde que ele foi criado em 89 até 2021, como é que mudou, os níveis, etc. E também uma contextualização internacional deste imposto, ou seja, pôr o que é a evolução do IRC em Portugal desde 89 e compará-la com aquilo que é o resto do mundo, relativamente à tributação das empresas. Portugal, independentemente do ponto de vista normativo ou político, da visão que tem sobre a tributação de empresas, há uma realidade, e a realidade é que Portugal não é uma ilha, não vive isolado do resto do mundo, a atividade económica portuguesa depende e muito da maneira como interage com os seus parceiros, está integrado num bloco que é a União Europeia, em que há livre circulação de pessoas, bens e serviços, e como é óbvio, muitas vezes o normativo ou as posições políticas que um determinado país pode ter relativamente a características de um sistema fiscal podem colidir de frente com aquilo que é a realidade do bloco económico onde se insere. Depois tem uma segunda contribuição, e a segunda contribuição tem a ver com fazer a seguir, decorre primeiro dos resultados da análise da primeira, que são, grosso modo, duas conclusões maiores para este segundo contributo, que é, em primeiro lugar, nós perdemos muita competitividade fiscal nos últimos 20 anos, independentemente da posição normativa ou política sobre tributação de empresas, há um facto, e o facto é que, nos últimos 20 anos, o resto dos países ocidentais e o resto do mundo em geral baixaram muito a tributação sobre as empresas e nós não o acompanhámos. E se estávamos dentro da média no princípio do milénio, neste momento somos claramente um outlier em termos de taxação muito elevada sobre as empresas. E por muito, por pouco? Por muito. Quer dizer, Portugal tem das taxas mais elevadas. Os números que eu tenho aqui no estudo dizem respeito apenas até 2021. Entretanto, já estamos em 2024. Já houve uma evolução, creio que, no nosso caso, para pior. Ou seja, ficámos pior classificados que o que estávamos há 3 anos atrás. Somos, para aí, neste momento, não estou em erro, para aí o segundo país da OCDE com a taxa mais elevada, com as taxas estatutárias mais elevadas. Por isso, a pergunta que, na segunda parte do estudo, queremos fazer é qual seria o impacto para a economia portuguesa de um ganho de competitividade fiscal. Ou seja, qual seria o ganho para a economia portuguesa de uma diminuição do imposto sobre os lucros das empresas. Isto é importante, Pedro, porque não sei se dentro desta área, mas noutras com certeza, nas últimas semanas temos assistido quase a um leilão de diminuição de impostos. E se por um lado, e bem, creio que temos uma carga fiscal acima daquilo que são os nossos parceiros na OCDE e também na União Europeia, por outro lado, é necessário ter em conta que reduções constantes de impostos têm um impacto depois, provavelmente, no orçamento de Estado. Claro. Bem, em primeiro lugar, só se me permites uma ligeira correção, claro. Portugal não tem uma carga fiscal superior à média da União Europeia, tem uma carga fiscal inferior, mas isso é porque existe uma diferença entre o que é carga fiscal e a maneira como é definida e o que é que são taxas estatutárias. Okay. E é uma discussão apaixonante, interessantíssima, que eu quero tê-la daqui a bocadinho, mas só daqui a bocado, então. Okay. Uma das coisas que o estudo mostra é que, as duas coisas que o estudo mostra e que vão diretamente à tua pergunta, é a primeira, que uma diminuição de 7,5 pontos percentuais na taxa estatutária de IRC aumentaria de forma significativa o nível de atividade económica, medida pelo PIB, aumentaria o consumo, não é? E aumentaria o investimento e aumentaria as remunerações dos trabalhadores. E aqui está o primeiro mito que importa desconstruir, que é confundir incidência legal com incidência económica. O facto do imposto ser sobre os lucros das empresas não significa que sejam as empresas a pagá-lo de facto. Pagam-no de jure, mas podem não o pagar de facto. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é óbvio que, em reação a essa taxação, os gestores podem decidir, por exemplo, pagar menos salários. Pronto. Porquê? Porque têm que ter dinheiro de lado para pagar impostos. Temos que admitir, pelo menos, essa possibilidade.
Agora, será que é essa a realidade? E aquilo que o nosso estudo mostra é que sim, é que há uma parte importante do imposto, do IRC, que em termos de incidência económica recai precisamente sobre os trabalhadores. E isto não é nada, não é nenhuma contribuição iluminada do nosso estudo, que é algo que é perfeitamente cerca de consensual dentro da literatura. numa empresa... Exatamente. Cerca de 50% da criação de valor dentro das empresas vai para os trabalhadores. Basta tirar as contas nacionais e ver de todo o valor acrescentado. E também que é onde gerado. recai grande parte dos custos. É nos salários, não é? Sim, sim, sem dúvida. Aliás, os salários, historicamente, o peso dos salários no PIB tem diminuído. É uma tendência que nós vemos na maioria das sociedades ocidentais. Podemos relacionar com fenómenos como o offshoring, ou seja, a deslocalização da produção para sudestes asiáticos e outros sítios mais vantajosos do ponto de vista de custos. Podemos avaliar isso, podemos também justificar isso com base na evolução da tecnologia. Hoje é preciso muito menos maçãs para comprar um computador do que era preciso há 40 anos atrás, e aquilo que acontece é que o facto de tecnologias de digitalização, de automação, estando mais baratas, substituem mais trabalho, em muitos casos, aumentam, por um lado, a procura de programadores, etc., mas, por outro lado, também diminui a procura de pessoas, como, por exemplo, na bomba de gasolina ou no McDonald's. Mas isso é interessante, porque quanto mais especializado for o trabalho, se calhar as próprias empresas vão ter que concorrer por esse talento, não é? Não sei se vocês... Esse é o segundo ponto que eu queria referir, que é que quando há valor que fica dentro da empresa, como tu disseste muito bem, ele é repartido entre empresas e trabalhadores. O que o nosso estudo mostra é que, de facto, as remunerações dos trabalhadores aumentam significativamente, por isso eles beneficiam de uma parte substancial desses lucros que ficariam na empresa. Claro que isto é vamos lá ver, isto é verdade para a economia como um todo. Será mais verdade em setores que são mais competitivos, competem mais ferozmente pela mão de obra. Será menos verdade em setores que não tenham tanta competição e em, de facto, os empregadores não tenham que lutar tanto entre si pelos trabalhadores. Mas também é verdade que nós estamos em mínimos históricos, não estamos no mínimo de sempre, mas estamos em níveis historicamente baixos da taxa de desemprego, o que, neste contexto, motiva que, ou dá força à crença de que uma parte substancial seria, de facto, retida pelos trabalhadores. E olhando para isto também, e porque eu recordo que na parte inicial falei de investimento estrangeiro e atratividade, Pedro, eu recordo-me quando estávamos aqui a conversar, tu falares por causa das taxas de juro, que aquilo que o mercado menos gosta é de imprevisibilidade. Mas este estudo também apresenta um número incrível relativamente ao próprio imposto, ou seja, o mesmo imposto que nasce em 89 não é de todo o que temos agora em 2024. Sim. Respondendo à pergunta anterior, que não cheguei a responder, não sei se reparaste, que tinha a ver com a questão do impacto orçamental. Exato. Pronto. E a segunda conclusão do estudo é que uma descida do IRC não se paga a si própria. Okay? Uma descida do IRC implica sempre algum tipo de compensação orçamental por via dos outros instrumentos que o Governo tem ao seu dispor. Sejam impostos indiretos sobre o consumo... O próprio consumo não promove isso? Vamos lá ver. Há uma coisa em economia chamada curva de Laffer, ou seja, e é muito fácil de explicar em 20 segundos e decorre de um simples raciocínio muito básico. Se a taxa de imposto for 0%, a receita é zero. Se a taxa de imposto for 100%, a receita é zero. Ninguém trabalha para aquecer, não é? Pronto. Por alguns aqui no meio, há uma taxa que maximiza a receita fiscal. A questão é que, lá está, havendo um ponto interior entre 0% e 100% que maximiza a receita, se nós estivermos muito próximo dos 100%, é óbvio que baixando os impostos, aumentamos a receita. Pronto. Também é óbvio que se estivermos muito perto do zero, aumentando o imposto, aumentamos a receita. A pergunta é em que lado deste ponto máximo é que nós estamos. Este foi o raciocínio usado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan no fim dos anos 70 e princípios dos anos 80. Acreditavam que, de facto, estaríamos à direita da curva de Laffer, ou seja, que diminuindo a taxa de imposto, isto teria um efeito indutor tal na economia que, por si só, aumentaria a receita fiscal. A Milley? A Milley é um bocadinho é um caso mais complicado, tem a ver muito com a parte da emissão monetária. A parte fiscal, obviamente, que é importante, mas eu acho que tem mais a ver com a parte monetária, ou seja, com o fim da impressão monetária e controle da inflação e, obviamente, com uma enorme contenção orçamental. Mas aqui o que é certo é que eles acharam que, ao fazer isto, iriam criar
mais receita fiscal. E enganaram-se redondamente e criaram os maiores déficits da história até à data nas contas públicas. Não é a visão também que nós temos para a economia portuguesa. Não acredito que baixando o IRC que a reforma se pagasse a si própria, pelo menos apenas via este imposto. Eu até diria outra coisa, que é, nós poderíamos baixar o imposto para zero, e isto vamos ao segundo ponto, que foi aquele que tu falaste antes, nós até podemos baixar o imposto para zero. Se as pessoas acharem que daqui a 6 meses o governo cai e os impostos vão voltar ao que eram, isto não tem impacto nenhum. Não tem impacto nenhum. Não tem impacto nenhum. Porque os investimentos na estrutura produtiva fazem-se há anos, não se fazem há meses. Por isso, naturalmente, se não houver algum grau de previsibilidade, que é o ponto que estavas a referir, obviamente que esta medida terá muito pouco limitado impacto. Há sempre um efeito contabilístico, não é? Que é, os lucros ficam dentro das empresas, depois a parte que vai para os acionistas, ela é sujeita à taxa liberatória, não é? Paga mais 28%. Se for englobada, pagará a taxa marginal de IRS de quem é dono da empresa. Se for para os trabalhadores, irá pagar IRS e Segurança Social, e depois, quer os acionistas, quer os trabalhadores, vão outra vez gastá-lo, não é? E, obviamente, se forem ali à bomba de gasolina meter combustível, é logo 60% de imposto que volta. Ou seja, mesmo uma descida, há um efeito mecânico de recuperação de receita, porque as pessoas não vão enterrar o dinheiro no quintal, não é? Pronto. Agora, o efeito mais positivo que podemos ter da descida do IRC é porque, estando numa posição tão desfavorável do ponto de vista de competitividade, dando competitividade ao país, o efeito que seria mais meritório é o efeito de aceleração da economia. O efeito de quem investe... Mas normalmente os governos não utilizam isso como para criar dinâmica económica, porque senão não teria estas não sei quantas mil alterações que... Se tornam mais de 1.350 alterações. O nosso estudo é bastante conservador ao impacto da instabilidade legislativa no nível de atividade económica, por uma razão, porque o nosso modelo, que é, diga-se, e foi disciplinado, disciplinámos-nos, se quisermos pôr as coisas desta maneira, porque não escolhemos um modelo, os economistas, qualquer economista inventa um modelo para lhe dar a resposta que ele quer, não é? Pronto. Nós não foi o caso. O que nós fizemos foi pegar no quadro conceptual que a Comissão Europeia exige aos Estados-membros que usem para fazer avaliação de impacto económico de toda a legislação que tenha, que seja aprovada no Parlamento e que tenha impacto orçamental. Foi esse quadro conceptual que nós usamos, que os governos são obrigados a usar para reportar a Bruxelas. Mas que não sei se utilizam, não é? Ele ainda não é plenamente utilizado porque muitos países não têm essa capacidade. Okay. Ou seja, muitos países ainda não tiveram ações de capacitação das suas entidades públicas para usar esse quadro conceptual. Não obstante, é o quadro conceptual. E vocês utilizaram? E nós, aliás, nós melhorámo-lo em algumas dimensões, porque algumas das idiosincrasias do nosso sistema fiscal, que espero que a gente explore a seguir, tem a ver com a natureza progressiva do imposto e do IRC. Quer dizer, o modelo não tinha a capacidade de avaliar essa progressividade do imposto. Nós melhorámos-lo para permitir que este quadro conceptual tenha em linha de conta que nós temos empresas de diferentes tamanhos que pagam diferentes taxas marginais de imposto. E por falar em empresas de diferentes tamanhos, e ainda antes de falar aquilo que estavas a referenciar, eu recordo, Pedro, que foi aqui que tu disseste e nos deixaste completamente espantado que nós somos o país dos cabeleireiros e das manicures e pedicures. Sim, isto liga muito bem com aquele ponto de há bocado que eu falei sobre a questão da carga fiscal. E eu confesso que, lá está, se eu fosse uma pessoa que não fosse da área de economia, não estudasse estes assuntos, eu próprio me sentiria baralhado, porque eu ouço uns políticos de um lado a dizer que temos as taxas mais elevadas de impostos da Europa e da OCDE. Do outro lado, ouço dizer que a carga fiscal está dentro ou até abaixo da média daquilo que é praticado na União, e eu pergunto, então, mas afinal, os impostos são altos ou são baixos? Entendo-se, não é? Mas isto é fácil de explicar. Nós somos, de facto, os países que têm as taxas estatutárias mais elevadas, ou seja, qual é a taxa que está na lei. Mas também somos dos países em que, ou estamos dentro ou ligeiramente abaixo da média, dos países em que a taxa, os impostos coletados sobre o lucro coletável é mais baixa. Ou seja, de todos os lucros da empresa, qual é a parte que vai para o Estado? É a parte mais baixa. Por isso, como é que isto é possível? Isto é possível por uma razão muito simples. Como é que ambos os lados têm razão? Imaginemos que nós tínhamos duas taxas de IRC. Uma de 1% para cabeleireiros e esteticistas e uma de 99% para o resto da atividade económica. Que tipo de país é que nós íamos ter?
um país de cabeleireiros esteticistas. Ora, e não havia empresa nenhuma que não fosse o cabeleireiro esteticista a operar em Portugal, porque, bem óbvio, ninguém ia pagar 99% de taxa de imposto. Resultado, qual é? Os impostos em Portugal são elevados? Sim, a taxa para, para a maior parte da economia é 99%. Mas e quanto é que é a carga fiscal? É 1%. Porquê? Porque só temos cabeleireiros esteticistas. Estás a ver como é que se explica, como é que nós conseguimos fazer sentido ter uma carga fiscal dentro ou abaixo da média e uma taxa de imposto muito elevada. Na mesma não queria... Agora, onde é que este exagero choca com a realidade? Ou se alinha com a realidade? Bem, em primeiro lugar, somos o segundo país da União Europeia com a maior porcentagem da força de trabalho em cabeleireiros esteticistas. Segundo, nós não temos grandes empresas. Não temos. Porque é óbvio, temos umas taxas muito elevadas para as empresas grandes e o IRC tem escalões de acordo com o lucro absoluto. É óbvio que essas grandes empresas não vão estar cá. Se nós juntarmos os lucros das 6 ou 7 ou 8 maiores empresas em Portugal, todas juntas, quer dizer, será pouco mais de metade dos lucros da empresa na Dinamarca que teve mais lucros o ano passado. Ou seja, nós temos, para as pessoas terem ideia, que eu acho que este número é poucas vezes utilizado, mas é bom ter, os números ajudam a dar uma ideia do que é que estamos a falar. Em Portugal, 44% do emprego está em microempresas. Muito acima do que é a média da OCDE e a realidade de outros países. 44%. E estes 44% de emprego criam apenas 20 e pouco por cento do valor acrescentado do país. Nas grandes empresas, temos 20 e pouco por cento do emprego, mas que criam 39% do valor acrescentado. É quase o espelho. É quase o espelho. Porquê? Porque nós não temos, de facto, grandes empresas. E a lógica é fácil de perceber. No discurso político, nós estamos sempre a falar tributar os milhões das empresas. Ainda agora, por acaso, olha, passa a publicidade, um banco português, o Milênio, apresentou os lucros, 268 milhões de euros, não estou em erro. Eu fui ver a capitalização bolsista. Eu, se quiser comprar o Milênio, uma lógica de investimento, para ter rentabilidade, e dividir os lucros que o Milênio deu pelo custo que comprava, quanto é que o Milênio custa na Bolsa, dava uma taxa de retorno de 4,5%. E eu, pelo risco, mais vale meter o dinheiro em certificados de aforro. Eu, se tiver 10 mil euros, eu abro um quiosque para vender jornais. Se eu tiver 2 mil euros de lucro, já tenho 20%, 10 mil euros, se eu tiver 2 mil euros de lucro, já tenho 20% de rentabilidade. Se eu quiser abrir uma cimenteira, eu não abro uma cimenteira com 10 mil euros. Tenho que gastar, se calhar, 100 milhões. E se eu for buscar 20 milhões de lucro, tenho 20% de rentabilidade. Exatamente a rentabilidade que no quiosque. Só que pago uma taxa de IRC na margem do dobro. Não é? Quer dizer, ou seja, a minha pergunta é, qual é o incentivo, qual é o sinal que nós estamos a dar para quem quer investir, criar emprego e criar riqueza? Atomizem o capital, dispersem-no em pequenos negócios de pouco valor acrescentado. O salário mediano, não falo da média porque, lá está, nas grandes empresas a dispersão salarial é muito maior. E não seria intelectualmente honesto falar de médias. Mas mesmo a mediana, okay, o trabalhador mediano, nas grandes empresas, ganha muito mais do que um trabalhador numa microempresa. Nós estamos num país que entre 2012 e 2019 emigraram quase 700 mil pessoas. 194 mil deles licenciados. Cada licenciado, by the way, já falámos disto em programas anteriores, custa 94 mil euros a preço de 2019, o que dá 18 mil milhões de euros só nesse período, 2012 a 2019. Mas cada licenciado, dos que saem, 50% sai para ganhar mais de 2 mil euros. 26% sai para ganhar mais de 3 mil. Ora, se o salário mediano em Portugal só 1.000 e tal euros, e há esta diferença de valor acrescentado, criação de valor acrescentado, entre o que é um trabalhador numa grande empresa e um trabalhador numa micro, que é completamente desequilibrado face àquilo que é a realidade internacional. Imaginem, nós termos um sistema de incentivos que, por um lado, para meias empresas pequenas e médias que têm a ambição de crescer, ganhar escala, conquistar os mercados internacionais e pagar melhores salários, e ao mesmo tempo atrair empresas para cá, para ter mais emprego com melhores salários. Mas isso é o que tu já disseste várias vezes, sempre que aqui vens. É por causa destas e outras coisas que em Portugal as empresas não querem crescer. Chegam a um determinado teto e aí ficam e... Não, e a legislação não fica só na parte tributária, na parte de direito, da parte da legislação laboral, etc. Quer dizer, as grandes empresas são... Que grandes empresas é que nós temos? Nós temos grandes empresas ligadas a antigos monopólios estatais, EDPs e companhias, temos utilities, não é? Quer dizer, ligado a bens não transacionáveis. Que grandes empresas portuguesas que competem nos mercados mundiais é que nós temos?
Quer dizer, eu recentemente fiz um estudo de impacto económico para uma grande empresa ligada à distribuição em Portugal. E sei que, por exemplo, em alguns contextos, e ninguém põe em dúvida em Portugal que seja uma grande empresa, pelos critérios do que são grandes empresas na Europa, houve legislação que teve que ser ali ajustada para que uma empresa, que é claramente uma grandíssima empresa em Portugal, pudesse ser considerada grande empresa no contexto europeu. Claro. Nós não temos grandes empresas. Mas isto leva-nos, aquilo que estávamos a comentar, leva-nos então para a questão da progressividade. Mas porquê? A progressividade do imposto significa o quê? Significa que as empresas com maior volume de lucro paguem uma taxa maior. Só que o que interessa não é o volume de lucro, o que interessa é a rentabilidade. Então uma pessoa que invista 100 milhões, um grupo económico, e que, aliás, e as pessoas também pensam nisto, que é como se tivesse aqui um grande varão a investir. Quer dizer, muitas vezes isto são empresas que são cotadas na Bolsa. Os donos das empresas são milhares de acionistas. Reformados que investiram em ações, ou outras pessoas, jovens que querem aplicar as suas poupanças. Quer dizer, esses é que são os donos das empresas. É bom também lembrar isso. Mas que basicamente vê ali muitos milhões e acham que aquilo parece que é uma grande coisa. Mais uma vez, um grande banco aqui da nossa praça apresentou 268 milhões de lucro em 2023. Face à capitalização bolsista, era um mau investimento. Eu não iria investir aquilo que era preciso para adquirir o banco, para ir buscar 268 milhões, nem eu, nem todos os acionistas juntos, quer dizer, 4%. Então, mais vale comprar certificados da Forro. Até como tu disseste há pouco, pelo risco do Ou seja, setor. nós temos um sistema fiscal que desincentiva a ambição, desincentiva o crescimento, desincentiva a criação de riqueza. Quer dizer, isto foi outra coisa que pronto, o estudo já saiu no dia 20, eu já vi várias reações públicas ao estudo, quer dizer, e eu fico espantado que as pessoas fiquem espantadas com o facto de que, se nós penalizarmos menos a criação de riqueza, que se cria mais riqueza. Para mim é um espanto, quer dizer, eu não percebo como é que alguém fica espantado com isto, quer dizer, nós temos estruturas fiscais em Portugal que penalizam desproporcionalmente quem cria riqueza. E depois ficamos espantados que se diminuirmos essa penalização, que a economia teria um nível de maior riqueza. Isto não é menorizando questões de distribuição. O estudo não fala, é muito, aliás, é agnóstico relativamente a questões de distribuição, que é uma questão importante, porque em Portugal, lá está, se não fosse a ação redistributiva do Estado, nós teríamos não 18,3% de pessoas em risco de pobreza, mas 43,5%. Não é? Quer dizer, é bom não subestimar isto. E o estudo, e por isso é que o estudo é agnóstico devido no que diz respeito a qual seria, qual devia ser a medida de compensação orçamental. Pedro, mas a expectativa é que, melhorando essa riqueza, também o Estado não tenha tanto peso na redistribuição, apesar do nosso desenho atual de envelhecimento, ou não? Eu diria que isso são duas coisas, não é? Uma coisa é a questão do problema demográfico, e também já podemos lá ir. Outra questão tem a ver com a necessidade ou não do Estado intervir na redistribuição. Ora, não, pode intervir, eu só estou a dizer que... Não, mais ou menos. Ok. Sim. Claro que, criando mais empregos com melhores salários, criando mais riqueza, essa necessidade pode eventualmente diminuir. Eu creio que no curto prazo é muito difícil, porque nós somos um país que está em rápida transição geracional, somos uma democracia jovem, ainda somos, apesar de sermos dos países que mais pessoas, mais alunos do secundário metem no ensino superior, ao mesmo tempo, creio que ainda somos, não sei se somos agora, se conseguimos ultrapassar a Malta, mas ainda somos, ou éramos até há bem pouco tempo, o país de toda a União Europeia com a maior porcentagem da força de trabalho sem concluir o ensino secundário, não é? Ou pelo menos, sim, exato, sem conclusão do ensino secundário. A mim parece-me um pouco difícil mexer muito na parte da restauração do Estado. 1,4% do PIB sustentável, de acordo com o estudo, não permitiria essa redução da necessidade de redistribuição? Sim, mas não sabemos quando. E o estudo é agnóstico relativamente a isso. Não é? E por isso é que nós somos cautelosos. Até porque vocês nem dizem qual seria a ferramenta até que o Estado... E por isso é que nós somos muito cautelosos e não recomendamos nenhuma medida de compensação em particular, porque obviamente que a escolha da medida de compensação terá fortes efeitos redistributivos. E isso, não aprofundando nós esse tema, é uma decisão eminentemente política que nós, enquanto cientistas e sociais, quer dizer, não sentimos que nos competia estar a opinar. Eu, pessoalmente, acho que é muito complicado mexer em ferramentas como as transferências, não só do ponto de vista normativo, mas também do ponto de vista da viabilidade política. Acho é uma coisa muito simples. É que a taxa de risco de pobreza em Portugal passaria de 18 para 43 se não fosse o papel redistributivo do Estado. Mas o que é ser pobre, nesta medida?
É ter 60% do rendimento mediano. Mas o que é ser rico? Em Portugal também. Também já lá vou essa. Pois. Mas antes de ir ao ser rico, vamos ver o que é ser pobre. É ter 60% do rendimento mediano. Olha, 60% do rendimento mediano em Portugal, o rendimento mediano andará nos 1.200, 1.300 euros por aí, quer dizer, é pouco, são 600 e tal euros. Não é? Pronto, está a ser risco de pobreza, claramente. Mas o que é ser pobre na Irlanda? Ou na Suécia ou na Dinamarca? Usando os números da Irlanda, ser pobre, segundo esta definição, 60% do rendimento mediano, é ter 1.800 euros por mês na Irlanda. E tu dizes-me assim, mas Pedro, estás a fazer batota, porque as coisas na Irlanda são mais caras. E digo, tens razão, João. Porque nós temos que, obviamente, avaliar em termos de poder de compra, de poder aquisitivo, o que é que aqueles euros compram. Então vamos fazer essa correção. Passamos de 1.800 para 1.300. Pensemos o que é que um português pode fazer com 1.300 euros por mês. E isto é um pobre na Irlanda. Não há convergência social, ou seja, a aproximação dos nossos níveis de vida aos níveis de vida dos países mais envolvidos, sem convergência económica, sem capacidade de criação de valor. O Eurostat, agora no boletim de primavera, publicou as previsões sobre o que é o crescimento económico para 2024 e 2025. E Portugal está destacadamente, não é por um bocadinho, é de forma destacada, em último, naquilo que é o crescimento da sua economia dentro dos países do seu escalão de rendimento. Para o nosso nível de rendimento, todos os outros países estão a crescer muitíssimo mais daquilo que nós estamos a crescer. E só para... E isto leva... Destacadamente em último. Destacada, não é por um bocadinho, é por um bocadão. Pronto. E porquê é que isto é um problema? Acho que já falámos disto também antes, questão muito aquela comparação da Roménia, estamos um bocadinho acima, um bocadinho abaixo. É o que eu digo, quer dizer, nós estamos a ver se estamos um bocadinho acima da Roménia ou abaixo da Roménia em termos de PIB per capita, em paridade de poder de compra. É um bocado como apontar para a Lua e estar a discutir a ponta do dedo. Porque o que interessa não é se nós estamos um bocadinho à frente ou atrás da Roménia. O que interessa é que há 20 anos atrás não passava pela cabeça de ninguém, ter sequer esta conversa. Exatamente. E agora estamos a tê-la. E se nós não metemos a pau, daqui a 20 anos, esta conversa não é sobre a Roménia, é sobre a Albânia, que há 20 anos atrás tinha 14 vezes o PIB, 14 vezes menos o PIB de Portugal, e neste momento tem apenas 3. Percebes? Ou seja, não há convergência social. Albânia, que passou por um processo de guerra civil. Exatamente. Não há convergência social, não há aproximação dos nossos níveis de vida com os países mais ricos, se não houver uma aproximação na capacidade de criação de valor. Por isso, o crescimento económico tem que estar no centro da agenda das políticas. Claro. O que vai dar a um ponto, que é a terceira contribuição do estudo, e que tu também falaste e antecipaste, e muito bem, que tem a ver com a estabilidade legislativa. A estabilidade legislativa é importante. Fala-se muito da Irlanda e do milagre da Irlanda, etc. O milagre da Irlanda não é só meter os impostos a 12%. Eles são um paraíso fiscal, ninguém tenha dúvidas disso, estão a ter uma enorme pressão internacional para subir o imposto para 15%. Porque há quem diga que é concorrência desleal, mas pronto. Mas é a estabilidade do sistema, porque nos anos 90, os partidos do arco da governação tiveram a maturidade e o sentido de Estado para se entenderem e dizer assim, nós vamos criar aqui uma estrutura fiscal e vai ser esta durante 20 anos. E isso teve como impacto um colapso brutal da incerteza que favorece o investimento. Porque, mais uma vez, como eu disse no princípio do programa, nós até podemos baixar o IRC para 0, se as pessoas acreditarem que daqui a 6 meses isto vai mudar tudo e estamos outra vez com o IRC 31, não investem. Ninguém vai investir, ninguém vai criar riqueza, o efeito de aceleração económica não vai existir. Por isso os partidos deviam ter isso. O PSD devia ter a noção de que ganhou, mas ganhou de forma marginal e que não tem um mandato forte do público português para, se calhar, ser tão ambicioso como eu gostava que fosse, mas é a realidade política e a realidade é como um comboio, podemos querer ir contra ela, normalmente não corre bem. E fazer algumas cedências com o PS relativamente àquilo que o PS consegue viver em termos de taxas e para introduzir previsibilidade ao sistema. O PS também tem que reconhecer que, apesar de ter perdido marginalmente, perdeu. E por muito, ou seja, em relação àquilo que era a confiança que existia antes, não é? Sure, mas em termos de voto... Sim. Ficou ali perto, não é? Mas perdendo uma maioria absoluta. Claro, ou seja, a queda é uma demonstração foi brutal. clara que as pessoas também... A queda foi brutal. Okay. Mas reconhecer que mesmo assim perdeu. Sim. E também respeitar a vontade dos portugueses e fazer ali algumas cedências. Exato. Quer dizer, o objetivo aqui é pelo menos criar alguns tetos relativamente ao que são as estruturas fiscais durante um período alongado. Isto porquê?
por um ponto que tu falaste ao princípio, que é extraordinariamente importante. Nós temos que deixar de olhar para as estruturas fiscais apenas numa lógica de caixa. Precisamos de dinheiro, aumentamos impostos. Não precisamos de dinheiro, corta-se impostos. Agora tivemos um superávit do orçamento, vamos cortar impostos a todos, é, como estavas a dizer, uma corrida a ver quem baixa mais. Parece um leilão. Se calhar para o ano, se tivermos um déficit, já estamos a aumentar os impostos outra vez. Quer dizer, esta instabilidade não é boa. Nós temos que olhar para as estruturas fiscais como uma ferramenta de competitividade estratégica, porque nós estamos num mercado único em que competimos com outros países. Quer dizer, e as pessoas, como dizia Milton Friedman, votam com os pés. Se nós temos um ambiente económico que é extremamente instável, não é amigo de quem quer criar emprego e riqueza, as pessoas saem. E saem as pessoas e saem as empresas. Não é? Por isso é importante alterar esta lógica. É preciso realmente ter aqui... Um acordo de governação quase... É preciso duas coisas. Por um lado, criar um conjunto de estruturas, que é a nossa terceira recomendação, que incentive uma melhor prática de produção legislativa em matéria fiscal, dotando o sistema de mais previsibilidade, que passa, obviamente, também por uma solução política. Aliás, eu considero que há 3 dossiês que tem que haver um acordo de larga abrangência parlamentar. O primeiro é na justiça. Na minha opinião, enquanto cidadão, não enquanto economista, a maneira como este governo caiu e aquilo que se passou na Madeira parecem indignos de um país civilizado. Okay? Eu acho que tem que haver uma reforma da justiça e da prática da justiça, e seria extraordinariamente importante para a nossa democracia que essa reforma não fosse politizada. Okay. E deixa-me acrescentar uma coisa, Pedro. Eu conheço investidores que também pedem uma reforma da justiça porque é muito difícil até a resolução de problemas dentro de questões empresariais. Conseguimos melhorias grandes no civil, conseguimos melhorias grandes no criminal, no administrativo ou fiscal. Okay. Isto é pior que... Acho que nós estamos abaixo de uma qualquer república subsaariana. Estamos a falar de processos que demoram 10 anos. Aliás, não sou eu que o digo. Foi a própria Presidente do Supremo Tribunal Administrativo de Direito Fiscal e Administrativo que há 2 anos, por esta altura, disse publicamente que a AT abusava da litigância contra o contribuinte. Quer dizer, e sabe porque é que o faz. Porque sabe que, quer dizer, há uma ameaça de paralisar uma empresa durante 10 anos. Quer dizer, nós temos... Acho que foi o Pedro Gingeira, da Association Business Roundtable, que diz que nós temos em contencioso o equivalente para aí a 4 ou 5% do PIB neste momento. Em contencioso. É o volume daquilo que estamos a falar, não é? Pronto. Por isso, era importante, na justiça, na habitação, nós não podemos constantemente estar a mudar tudo e a criar insegurança e medo em quem quer arrendar ou quem quer construir para vender. Na Europa, a média das famílias que têm segundas habitações e apoiam no mercado de arrendamento é de 43%. Em Portugal é de 13%. Isto é claramente os portugueses a dizer, eu não confio neste ambiente económico para pôr a minha casa a arrendar. E o terceiro é na parte fiscal. Porque, obviamente, nós somos uma ilha, temos que perceber que existem outros países que competem connosco e temos de ser competitivos do ponto de vista fiscal. Olha, mas, Pedro, isto leva-me para algo que eu sei que também te preocupa e, de alguma forma, nas tuas intervenções tens demonstrado algum assombro, que é não existir, de facto, um estudo prévio sério daquilo que são as consequências das políticas. E uma vez que falas na habitação, eu estou-me sempre a lembrar dos famosos vistos gold, ou lá o que é, em que foi uma decisão porque a opinião pública, de alguma forma, estava mal informada. Quando tu mostraste o impacto que os vistos gold não tinham, de facto, no preço da habitação, isto leva-me a crer que há muitas decisões políticas que são tidas mais por via da espuma dos dias e das manchetes dos jornais. Bem, vamos lá ver. Nós, em 2021, produzimos um estudo, e olha, que até foi liderado agora pelo atual Ministro da Educação e do Ensino Superior, Fernando Alexandre, do qual eu fiz parte, em que tínhamos um conjunto de recomendações a fazer ao Governo em termos de pensamento estratégico do país. E uma delas era precisamente criar uma unidade de planeamento que fosse independente, dentro do Estado, que pudesse avaliar os projetos, as propostas, a legislação e dar um seu verdito, obviamente, técnico, que depois o poder político usaria de forma... Ora bem, eles criaram-na, chama-se Planap. Esse Planap, essa unidade técnica, obviamente não ia ter dentro dos seus quadros pessoas de todas as áreas científicas, senão o Estado rebentava em termos de tamanho, não é? O que eles criaram foi uma bolsa de peritos, abriram um concurso público, as pessoas nas suas respectivas áreas de especialidade concorreram para ficar numa espécie de lista telefónica dessa unidade para quando viessem projetos pudessem ser contactadas e ser chamadas a colaborar. Eu participei nesse processo, houve um processo de entrevista, avaliação, demorou para aí 9 ou 10 ou 11 meses,
E ao fim desses 11 meses recebo um e-mail numa segunda-feira, parabéns, professor Pedro Brinca, foi aprovado para estar na nossa bolsa de peritos. Ora, 3 dias depois, ou 4, já não sei se foi na quinta ou se foi na sexta-feira dessa semana, recebo um e-mail a dizer que o concurso tinha sido anulado por erro administrativo, porque eles publicaram os critérios de avaliação dos peritos depois das entrevistas. E o processo voltou à estaca zero. E ainda não se concluiu outra vez. E andamos já anos nisto. Quer dizer, é o que eu costumo dizer. Nós podemos ter boas ideias. Nós podemos, inclusive, ir lá fora, ver as melhores práticas e que a trazer para cá. Mas é bom que se lembrem que quando nós importamos as políticas, não estamos a importar os políticos. Porque é tão importante as ideias como quem as põe em prática. E aquilo que nós vemos é um país a comprar barcos sem motor para a Transtejo, ou construir residências universitárias na Anadia, ou comprar comboios de alta velocidade para linhas que não estão certificadas de alta velocidade. Quer dizer, se o nosso Intercidades nunca foi utilizado na total potencialidade que tinha, quanto mais... Bem, e esta pergunta que eu te faço é porque, na realidade, as pessoas têm que entender que também este tipo de situações a importância que o imposto tem na aquisição de um bem tão importante como a sua própria casa. Claro. Onde existem situações tão ridículas ao ponto de existirem neste momento zonas de Portugal que até aqueles que o governo considera rico eventualmente tenham dificuldade a adquirir casa, digo eu. Duas coisas acerca disso. A primeira, quase que em jeito de brincadeira, mas que é verdade, estive recentemente num debate sobre habitação em que a Rita Neves da SIC começa-me a fazer uma pergunta a dizer: Pedro, então um rico que ganha 5.000 euros, ao que eu a interrompi logo e disse: Rita, um rico em Portugal para a autoridade tributária é alguém que leva para casa 3.300 euros líquidos. Alguém que, sobre aquele euro acima dos 3.299 euros, já pagou, nesse euro adicional, 50,5% de IRS. Já não falando de segurança social e etc. Esse rico, se quiser comprar um T2 de 80 metros quadrados nas Águas Livres, uma freguesia da Amadora, ao preço que estava em abril, podem ir ao site do Idealista ver, o preço por metro quadrado em abril era 2.861 euros por metro quadrado. Vezes 80 metros quadrados dá 228.880 euros. Ora, 228.880 euros a 30 anos, que é o prazo recomendado pelo Banco de Portugal, a uma Euribor de 3,8, com um spread de 0,8, que já é bastante bonzinho, dá 1.173 euros por mês. Ora, 1.173 euros por mês já ultrapassa a taxa de esforço recomendada de 35%. O que significa que, para a AT, um rico é alguém que seria desaconselhado a comprar um T2 numa freguesia que é conhecida por ter bairros tão mediáticos como a Cova da Moura e a Buraca. É isto que é um rico em Portugal, não é? E se este país, então, não é para ricos, imagine-se como é que será para pobres. Quer dizer, há aqui uma profunda reflexão a fazer sobre o sistema fiscal, porque, de facto, quer dizer, há algo aqui que não computa. E, relativamente às medidas agora que foram apresentadas para resolver este problema pelo atual governo, creio que as medidas são uma mistura de algumas medidas que já vinham do Mais Habitação e que foram, se calhar, dado mais alguma força, como a questão da utilização dos municípios por parte, o regime de aprovação semiautomático de aproveitamento dos municípios de imóveis do Estado. É um misto de revogação de algumas leis, algumas propostas que o Mais Habitação tinha, de forte pendor ideológico e que apenas serviram para criar confusão e desmerecer algumas das medidas que estavam a ser propostas que até eram boas, como é a questão do arrendamento coercivo e como era a questão da contribuição extraordinária do alojamento local. Tem algumas que parece-me que serão relativamente eficazes no estímulo da procura e na melhoria do acesso à habitação, como é o caso das medidas para os jovens, mas que eu, enquanto cidadão, tenho alguma dificuldade em acompanhar, porque, quer dizer, eu tenho 45 anos. Quer dizer, eu paguei a crise de 2008. Eu paguei a crise da Troika de 2011. Eu paguei o Covid. Eu paguei a crise da inflação. Vou pagar a crise demográfica quando me reformar, porque, de facto, por causa do envelhecimento da população, aquilo que eu estou a descontar é uma fração daquilo que eu vou receber, não é? Eu começo a perguntar, quando é que eu deixo de pagar e começo a receber, não é? Porque agora também vou pagar a crise da habitação. Mas segundo alguns partidos, a solução é tornar-te só 5 anos mais velho do que é um jovem, porque já há propostas até para considerar jovem alguém até aos 40 anos de idade. Pois, quer dizer, a lei é gira, porque
se nós conseguíssemos usar a lei para fazer tudo aquilo que a gente quer, passava uma lei a dizer que toda a gente ganha 5.000 euros e tínhamos o problema resolvido. Quer dizer, mais ou menos, porque 5.000 euros não dava Não compra. Depois de pagar os impostos, não dava para comprar a casa na Buraca ou na Cabo da Moura. Mas... Olha, vamos aqui a algumas das conclusões, de facto, do estudo que me parecem... Mas deixa-me só dizer uma coisa, só em jeito de conclusão, relativamente às medidas propostas. O que é que eu acho deste novo pacote de medidas? Acho que reverteu algumas das más medidas anteriores, reforçou algumas das boas. Acho que vai ser mais eficaz no estímulo da procura do que no estímulo da oferta. E isto é um perigo, porque se nós neste momento temos um problema de desequilíbrio entre oferta e procura que leva aos preços a estar tão elevados, ser mais estimulante da procura do que da oferta pode trazer problemas para a evolução daquilo que é os preços da habitação, principalmente porque a principal medida que poderia estimular a oferta, que é a descida do IVA da construção para 6%, por exemplo, estava no programa eleitoral, estava no programa de governo e que foi agora adiada até ao fim da legislatura, segundo as palavras do Ministro. Quando olhamos para algumas das vossas conclusões, vocês começam por recomendar a utilização do IRC como um instrumento de estímulo ao crescimento económico. Falam da redução substancial, os 7,5%, mas depois falam também de abolir, por exemplo, a derrama estadual. O que é que isso significaria? A derrama estadual é aquilo que dá o caráter progressivo ao imposto, não é? Que é aquilo que cria os escalões e dizem uma empresa até este volume de lucros paga X, depois deste volume aquele paga Y, etc, etc. Isto foi introduzido, creio que em 2010 ou 2011, por acaso tenho aqui, a introdução da processada foi em 2010, exatamente, e acompanhado do aumento da taxa máxima de IRC na altura. O país estava em crise, com os sucessivos PECs, né, os planos de estabilidade e crescimento, com vista, de facto, a uma maior arrecadação de receita fiscal. O problema é que lá está, estamos numa lógica de caixa. Eu percebo, e buscar mais dinheiro a quem produz mais receita, a quem tem lucros maiores, gera mais receita fiscal, mas aquilo que nós estamos a fazer é desincentivar o crescimento, estamos a penalizar as empresas que crescem mais e pagam melhores salários e não estamos a promover ao mesmo tempo a dispersão do capital em unidades de produção mais pequenas, que pagam piores salários, mais precários, e que não conseguem sustentar uma convergência económica, que é o que serve de base à convergência social dos países mais desenvolvidos. Olha, Pedro, achas que uma das vossas últimas, creio que uma das últimas notas que vocês mencionam aqui, a realização obrigatória de avaliações de impacto económico a priori, a posteriori, era importante para as decisões políticas? As avaliações de impacto económico, a priori, já são obrigatórias à luz do que são os nossos compromissos com a Europa. Mas sim, obviamente que nós temos que aprender com aquilo que fazemos, não é? Porque senão estamos sempre a fazer os mesmos erros. Por isso é importante que nós, relativamente às políticas fiscais... Mas as alterações fiscais também estão debaixo dessa obrigatoriedade? Porque elas, tendo impacto orçamental, têm que ser avaliadas, não é? Por isso essa obrigação já existe. Agora, o que era importante era ex post, não é? A seguir, fazer também essa avaliação para ver, de facto, se houve algum problema, se nós nos desviamos significativamente daquilo que era o impacto esperado e... se é o facto, porque é que isso aconteceu e corrigir para que as políticas que sejam tomadas sejam com um efeito, seja com base em evidência e depois que as consequências dessas políticas sejam previsíveis, porque senão andamos aqui sempre às escuras a tentar acertar e criamos ineficiências. Estamos já nos últimos 2 minutos, Pedro. Onde é que quem quiser pode chegar até este estudo? Este estudo é disponibilizado de forma gratuita no site da própria Fundação Francisco Manuel dos Santos e também no meu website, se quiserem consultar, está lá para fazer download. Olha, e relativamente àquilo que são as eleições europeias, nós estamos vai já ser no próximo fim de semana, se não me engano, não é? Achas que a jeito de reboque daquilo que foi o 10 de março, os portugueses vão votar mais que ultimamente? Não sei, de facto, eu acho que as legislativas, estas últimas foram um sinal de facto que as pessoas estavam muito cansadas da anterior força política que governou o país durante 8 anos e isso motivou uma queda substancial da abstenção. Creio que aqui para as europeias esse balão ter-se-á esvaziado um pouco. As europeias são tipicamente eleições que não motivam tanto os portugueses a participar.
Não afeta, essa falta de motivação não afeta todo o eleitorado da mesma maneira, o que significa que poderão haver aqui mexidas substanciais relativamente àquilo que foi a distribuição dos votos a 10 de março, mas lá está, quer dizer, eu não sou cientista político, tenho as minhas expectativas, vamos ter que esperar para ver o que é que o futuro nos reserva. Pedro Brinco, obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou e sabe, se quer de facto ir dar uma olhadela àquilo que foi este estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode procurar lá no site. Resta-me agradecer e dizer-lhe que amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um programa e uma conversa. Muito obrigado, até amanhã.